Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje. Na Assembleia Geral da ONU, Bolsonaro afirma que agronegócio é pujante e respeita a melhor legislação ambiental do mundo. Preço da soja no interior do Paraná vale mais do que o preço no Porto. Cogo Consultoria indica como isso vai mexer no mercado brasileiro. Proibição do paraquat passa a valer a partir de hoje. Em Brasília, parlamentares articulam alternativa para que estoques já adquiridos possam ser utilizados. E você vai ver também como vai ser a primavera, que começou hoje já. Todos os detalhes nesta edição que está no ar. Em discurso na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, o presidente Jair Bolsonaro defendeu o agronegócio e disse que, apesar da crise mundial, a produção no campo não parou. No Brasil, apesar da crise mundial, a produção rural não parou. O homem do campo trabalhou como nunca, produziu, como sempre, alimentos para mais de 1 bilhão de pessoas. O Brasil contribuiu para que o mundo continuasse alimentado. Nós, caminhoneiros, marítimos, portuários e aeroviários, mantiveram ativo todo o fluxo logístico para distribuição interna e exportação. Nosso agronegócio continua pujante e, acima de tudo, possuindo e respeitando a melhor legislação ambiental do planeta. Mesmo assim, somos vítimas de uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. A Amazônia brasileira é sabidamente riquíssima. Isso explica o apoio de instituições internacionais a essa campanha escorada em interesses escusos que se unem a associações brasileiras, aproveitadoras e patrióticas, com o objetivo de prejudicar o governo e o próprio Brasil. Somos líderes em conservação de florestas tropicais. Temos a matriz energética mais limpa e diversificada do mundo. Mesmo sendo uma das 10 maiores economias do mundo, somos responsáveis por apenas 3% da emissão de carbono. No discurso, Bolsonaro ainda afirmou que, mesmo preservando 66% da vegetação nativa, o Brasil garante a segurança alimentar a 1/6 da população mundial. Garantimos a segurança alimentar a 1/6 da população mundial. Mesmo preservando 66% de nossa vegetação nativa e usando apenas 27% do nosso território para a pecuária e agricultura, números que nenhum outro país possui. O Brasil desponta como o maior produtor mundial de alimentos e, por isso, há tanto interesse em propagar desinformações sobre o nosso meio ambiente. Estamos abertos para o mundo naquilo que melhor temos para oferecer, nossos produtos do campo. Nunca exportamos tanto. O mundo cada vez mais depende do Brasil para se alimentar. Nossa floresta é úmida e não permite a propagação do fogo em seu interior. Os incêndios acontecem praticamente nos mesmos lugares, no entorno leste da floresta, onde o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência em áreas já desmatadas. Os focos criminosos são combatidos com rigor e determinação. Mantenho minha política de tolerância zero com o crime ambiental. Juntamente com o Congresso Nacional, buscamos a regularização fundiária, visando identificar os autores desses crimes. As regras de proteção ambiental devem ser respeitadas e os crimes devem ser apurados com agilidade, para que agressões como a ocorrida contra o Brasil não venham a atingir outros países. Vamos já à análise do comentarista do Canal Rural, Alexandre Garcia, que está ao vivo conosco na edição de hoje para analisar o discurso do presidente da República na Assembleia Geral da ONU. O agronegócio foi exaltado pelo presidente da República. Que tipo de mensagem o mundo inteiro recebeu hoje, Alexandre? Seja bem-vindo. Obrigado, Kellen. Meus amigos do agro. Olha, o mundo recebeu uma mensagem dizendo assim, olha, nós produzimos alimento, nós somos garantia de alimento para vocês, né? Nós podemos produzir 1/6 do alimento necessário para a população do mundo.
Nós fazemos tudo isso em apenas 27% do nosso território. Nós protegemos 66% do nosso território e não é barata essa proteção, porque grande parte dela é praticada pelos próprios agricultores e pecuaristas, né? Esse é um acréscimo que eu estou fazendo, mas porque há essa campanha, todos nós sabemos, né? Mas o mundo não sabe, tem que dizer, tem que ir lá na ONU para dizer isso, né? Não foi fisicamente, mas estava lá presente falando para 193 países filiados à ONU. Nós, como fundadores da ONU, levamos lá o agro. O agro foi levado para a tribuna da ONU, né? e mostrado como um setor pujante, que não parou com a pandemia, né? E que tem essa possibilidade de arrecadar divisas, que está protegendo o meio ambiente, que é uma campanha, inclusive, de que participam brasileiros contra o agro, contra brasileiros, difundindo campanhas difamatórias, porque o Brasil passou a ser um grande concorrente. O Brasil, hoje, é superpotência na produção de alimentos. Palavras não são minhas, são do embaixador dos Estados Unidos no Brasil, que disse isso o outro dia. Mandou recados também para a União Europeia, né, mostrando que o Mercosul e os europeus têm acordos, têm cláusulas para serem cumpridas. Disse que o Brasil apoia uma atualização das regras da Organização Mundial do Comércio, porque chega de protecionismo, chega de barreiras, porque quanto mais a gente cresce, mais a gente sofre esse tipo de barreiras. Tocou num pontinho importante lá do fogo do Pantanal, porque em vez de ouvir os pantaneiros, que têm séculos de tradição, chegam lá os jovens formados na faculdade e vão acumulando massa biológica que depois pega fogo fácil, quando o gado poderia ser alimentado, né? Mas deixaram lá, tem uma reserva lá que aconteceu isso. Então, ele está sabendo das coisas e levou isso para o mundo inteiro. Olha, nós estamos fazendo o nosso trabalho, nós emitimos só 3% de carbono, né? Nós temos energia limpa, ao contrário do mundo. 84% da produção de energia elétrica no Brasil é limpa. Em outras palavras, olha, vocês não têm moral para fazer campanha contra a gente. Falou da coivara, né? Ele não cita a palavra porque eles não vão conseguir traduzir. Mas a gente sabe que é uma cultura, mas que pega as franjas da floresta amazônica, que é uma floresta úmida, todo mundo sabe. Vai lá, a polícia que vai retirar garimpeiro e toca fogo sabe que esse fogo não vai se espalhar. Então, disse as verdades a respeito do país, né, a respeito do agro, e fez a propaganda, sim, fez a propaganda. Olha, vocês podem continuar comendo, porque nós vamos continuar produzindo. Alexandre Garcia, muito obrigada pela presença, por trazer a análise do discurso do presidente da República e estar conosco ao vivo nesta edição. Volte sempre, é muito bem-vindo. Obrigado. Até a próxima, Alexandre. E a gente chamou também mais comentaristas do nosso time para analisar o discurso de Bolsonaro na Assembleia da ONU. Benedito Rosa avaliou. Veja só. Gostei do pronunciamento do presidente Bolsonaro na ONU, porque foi a primeira vez que um presidente da República assume internacionalmente que o nosso modelo de desenvolvimento econômico tem no agronegócio uma base de sustentação firme, que significa dizer competitiva, sólida. Gostei porque isso é um sinal para os investidores do mundo inteiro de que o governo do Brasil confia e vai, portanto, investir complementarmente para viabilizar esse desenvolvimento agroindustrial. Por conseguinte, vai atrair investimentos. Terceiro, porque o compromisso com o meio ambiente ficou explícito, claro que o Brasil tem firmeza nessa área, tem compromissos e está fazendo a sua parte, aliás, na área rural, mais do que os países que nos criticam. Portanto, gostei do pronunciamento do presidente como modelo de desenvolvimento econômico e como postura diante de dúvidas e alternativas que todos os países têm no mundo.
A partir de hoje, os produtores rurais não têm mais autorização para usar o herbicida Paraquat. A comercialização do produto também foi proibida pela diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Em nota, o Ministério da Agricultura disse que vai adotar as providências necessárias para atender a decisão da Anvisa. Vale lembrar que em Brasília tramita um projeto de lei na Câmara e outro projeto de lei no Senado, para que o produto já adquirido possa ser utilizado. Além disso, um dos diretores da Anvisa solicitou que a regulamentação do uso dos estoques disponíveis ainda seja discutida em uma reunião da agência. Sem o uso do Paraquat, a Federação da Agricultura e Pecuária do Paraná estima um aumento de até 129% no custo de produção dos agricultores, a depender do manejo utilizado. No caso da dessecação, por exemplo, a alta pode chegar a 121%. Os preços da soja no interior do Paraná atingiram R$ 150 por saca e superaram as cotações no Porto de Paranaguá, que estão em torno de R$ 145, de acordo com dados da Cogo Inteligência em Agronegócio. Para saber o efeito disso nos mercados, a gente conversa agora com o consultor Carlos Cogo. Seja muito bem-vindo, Cogo. Qual é a importância disso e o sinal que esta informação transmite ao mercado? Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. O sinal realmente, o mais evidente sinal disso tudo é a escassez de soja no mercado brasileiro. Quando você tem uma oferta no interior que supera no porto, é porque você tem algum problema de originar a soja para direcionar o esmagamento dela para o setor interno de farelo e de óleo. E aí entra a equação do biodiesel, no caso do óleo, do próprio óleo de soja para o consumo humano e do farelo para o setor de rações animais. Pagar mais do que paga o porto é sinal de que você tem uma enorme escassez do produto para esmagamento aqui no Brasil. Bom, e o Carlos Cogo separou inclusive isso em gráfico para a gente ver quantas vezes isso já aconteceu na história ou se é algo inédito. Vamos colocar o gráfico que o Cogo analisa para a gente? Por favor, Cogo. Perfeito. Pois não, é inédito sim. O fato de a gente ter uma cotação no interior acima do porto é inédito, porque o normal é você respeitar a paridade de exportação. Se a soja, por exemplo, está como estava aí no gráfico aparecendo R$ 145 no porto, você tem que descontar o frete até o interior, que seria em torno de R$ 4 a R$ 5, ela está valendo hoje na prática 140 e não 150. Então você na verdade tem um ágio, né, um spread, um valor acima do porto, justamente para evitar que a carga saia. As grandes exportadoras, as grandes companhias fazem isso utilizando de arbitragem de contratos. Elas fazem hedge, por exemplo, em Chicago ou na B3 simultaneamente ou em outras bolsas internacionais, e aí pode, por exemplo, uma carga que está destinada para sair do Brasil para vender o mercado chinês, pode ser não vendida, não embarcada, é vendida no mercado brasileiro, compra ao mesmo tempo essa soja no mercado americano e vende para a origem que estava programada, no caso, a China. Isso não é incomum. Isso é muito comum nos mercados de algodão, no mercado de café, não é muito comum no mercado de soja. E agora começa a acontecer para poder atender a exportação simultaneamente ao abastecimento interno. Muito interessante. E aí o sinal que fica para quem quer saber se a tendência dos preços é continuar subindo ou se já é hora de fechar um pouco mais de negócios da safra 2021. E tem gente até perguntando da safra 22, Cogo. Pois é uma coisa interessante, porque a primeira resposta, se continuar subindo aqui no mercado de spot, esse pequeno saldo que tem, sim, vai continuar subindo porque a disputa não vai parar e ainda falta muito tempo, falta outubro, novembro e dezembro. Parente, já está havendo alguma preocupação com o ingresso da nova safra no mercado que pode ter um plantio atrasado. Isso é um problema para o mercado de spot e para o mercado de médio prazo. Mais negócios para 2021. Seria interessante fechar mais agora, sim. Os valores propostos em reais são bem elevados. Para 21, 22, os negócios ainda estão mais tímidos, mas podem ser alongados também. Sempre com aquele cuidado, né? Faça negócios de tão longo prazo, com câmbio volátil, que pode até recuar ou não, faça ele casado com a compra na contrapartida de uma aquisição do seu insumo na mesma proporção do volume que você está fazendo financeiramente de venda futura. Então deve ser avançado nas duas, tanto 2021 como 21, 22.
Kogu, você mencionou preocupações do mercado com eventual atraso na implantação da safra de soja 2021. O que você tem observado de sinais e se a gente deve se preocupar com isso na sua avaliação? Aqueles primeiros que plantam, no caso do Paraná, Mato Grosso, já sabem que vai haver uma provável redução de chuvas no período já apto ao plantio, que é o fim do vazio sanitário. Alguns vão arriscar, alguns estão arriscando e alguns não vão arriscar, vão esperar. Então a gente não deve ter um volume de soja alto entre o final de dezembro e início de janeiro. Ou seja, o que a gente vai fazer é alargar uma entre-safra que já começou muito cedo esse ano. E isso vai levar um estresse no mercado, que vai gerar uma alta de preço e principalmente nos prêmios nos porcos. Ou seja, esse cenário que você está destacando para a nossa audiência, do preço no mercado doméstico estar valendo mais do que o preço no porto, é algo que você chama atenção como inédito, não é comum, e dada a escassez de soja, você considera que isso vai continuar a se repetir pelo menos até a entrada da safra? Vai, pelo menos até a entrada de fato da safra, com uma outra observação muito importante. Quando a safra entrar, 60% a 65% dela já está vendida e contratada. Isso não vai aliviar a situação do comprador interno. Então, isso tudo indica que vai gerar uma pressão de alta dos prêmios nos portos, com uma nova disputa. Já com a soja chegando ao mercado, continuará a disputa entre o exportador e o esmagador do mercado interno, se não tiver contrato, né? E a gente depende de uma condição climática favorável para que o recorde esperado de 130 milhões de toneladas acima disso seja de fato atingido. Kogu, muito obrigada. Volte sempre. Um prazer recebê-lo todas as terças-feiras ao vivo aqui no Mercado e Companhia. Eu agradeço. Um abraço a todos e até a próxima terça. Até a próxima, Carlos Kogu. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.